Presta atenção, irmãos, rapidinho no que esse rapaz aqui vai falar aqui. Presta atenção no que ele vai falar aqui. O amor de Deus, Deus não é masoquista pra ficar atrás de mim igual um doido. Você viu o pai do pródigo atrás do pródigo, cara? Aonde que você leu? Oh, meu Deus, filhinho, tá faltando, filhinho, fala com... Vou fazer uma chamada. Ô, filhinho, como é que tá aí? Tem comida, filhinho? O pai dele nunca se preocupou com ele, cara. O pai dele nunca ligou pra ele, nunca foi atrás dele. Essa ideia patética de que tem que ir atrás do desviado que volta pra igreja, se não quiser pros quintos dos infernos, sentar no colo do diabo. Mas quando o filho pródigo saiu dos porcos e foi até a casa do pai, o pai foi ao encontro do filho pródigo. Mas o pródigo foi pra onde? Até a casa do pai. Ah, tá. Então se você vai até a casa do pai, você vai ser abraçado, é lógico. Porque o pai entende, no caso do pródigo não, o pai entendia que o pródigo queria alguma coisa, não era o amor do pai. Era o que o pai podia dar. Ele nunca amou o pai, ele amou o que o pai podia dar. Ele não disse, que saudade do pai, ele disse, na casa do pai tem pão. É sobre o que o pai podia dar, e não sobre quem o pai era. Então, Deus não é masoquista. Então, Deus ama. Deus amou o mundo. Vem cá, então essa expressão, Deus ama a todos. Mas Deus amou a todos, cara. Não, ama. Não tô falando do versículo. Não, E se eu falar bem assim, Pastor Carlos, Deus ama a todos. Você me refuta nisso aqui? Exatamente, refuto baseado em João 13. Deus amou o mundo. Amor que deu filho. Agora. Irmãos, ontem mesmo, né? Eu havia pregado e ensinado dentro da igreja, né? Sobre isso aí, né? Deus já tinha me feito entender um pouco sobre isso, irmãos. E também me fez entender também, né? A parte de pastores relaxados que podem pegar esse texto bíblico que ele disse aí, né? Para continuar, né? Continuar enganando a igreja, preocupado só com seus ventres, não ir atrás de alma, que são quem? Que são os mentirosos, os falsos, que não vai atrás de alma, que não preocupa com alma, que não tem vida, que não tem Deus, que não tem Jesus, né? Que é o espírito de engano, que são os falsos, os enganadores. Eles podem pegar isso e falar, a gente não precisa de ficar indo atrás de alma, não. Olha só, o filho pródigo fala que não precisa, o pai não foi atrás, né? A gente não vai atrás, né, de pessoas que saem. Sim, ali diz ali que foi. Não tem como a gente ficar chorando atrás da pessoa. Vem, volta, fica na presença de Deus. Tipo, igual muitos ficam querendo enfiar Jesus à goela da pessoa. Jesus te ama, Jesus não sei o que, a pessoa não tá nem aí. Por lá tá certo, irmãos. Por lá tá certo, né? O pai ficou e o filho foi. Mas a gente vai entender e compreender aqui, irmãos, né? O que esse rapaz falou foi um pouco meio ignorante. É bem conhecido aí esse pastor aí, né? Mas os falsos profetas podem usar esse texto para não, e eles já não vai mesmo, eles não amam alma nenhuma, não tem Deus na vida deles, não tem Deus na vida deles. E o que tem Deus na vida deles, irmãos, ele ama as almas, ele não quer perder a alma, entendeu? Ele sabe que o fim, né, de toda a alma, se não tiver com Jesus, entendeu? É inferno, irmão, pro resto da vida. E o que acontece nesse texto aí que ele trouxe ali? A gente parar para compreender. Sim, ele foi, mas depois ele voltou. Não, ele não voltou, foi atrás de pão porque ali tem pão. Sim, o texto diz que ele comia bem quando estava na presença do Pai. Mas ele permaneceu, ele aprendeu, ele entendeu que ficar longe da presença de Deus não dá. Ficar longe da presença de Deus não tem como, não dá. Então ele viu ali que é melhor ele ficar na presença do Pai. Sim, uma parte é para ele entender que ele tinha fartura, que ele estava bem, quando ele estava na presença do Pai. Aí ele pegou aquilo que ele tinha e saiu. Então foi um aprendizado para ele, né? Por isso que a pessoa que quando afasta, né, ela vem com mais entendimento, porque aquilo que ela fez de errado, ela não vai fazer de novo, porque ela entendeu, opa, eu caí nisso aqui. Né, serviu para ela, né? Tantas pessoas que estão afastadas aí também, né, irmãos? Muitos estão às vezes aí dentro da igreja ali, o joio tá dentro da igreja, né? Tá no mundo, estão dando trabalho pro trigo, o joio tá dando trabalho pro trigo aí,
E muitos deles às vezes estão aí na igreja e não tá na presença de Deus, não. Muito sério, irmão, muito sério, entendeu? Então, às vezes, tem muitas pessoas que estão ali se esforçando, irmãos, mas são servos de Deus. Às vezes, Deus permite mesmo acontecer mesmo essas coisas para ir lá, aprender e voltar com mais entendimento. Meu Deus, não, nunca mais. Não, o que eu fiz, o que nunca mais, não, eu caí de jeito, era assim. Aí a pessoa pega aquilo de aprendizado para ela e consegue passar até para frente. Entendeu? Não estou falando que a pessoa pode ir. E aí a gente para entender, irmãos. A pessoa que tem Deus dentro dela, o pai não foi. Mas você acha que o pai não estava pedindo a Deus pro filho voltar, não? Você acha que o pai não estava orando, pedindo pro filho voltar, não? Ontem mesmo eu estava ensinando isso lá na igreja. Né? Ensinando isso porque tem muitos falsos profetas que aproveitam isso. Eles já são relaxados. Eles mesmos não estão indo para o céu. Você acha que eles se preocupam com? Não preocupa não. Estava ontem pregando e ensinando lá dentro da igreja lá, né? Que Jesus, ele é o bom pastor e ele ama as ovelhas. E ele é conhecido pelas suas ovelhas. As ovelhas o conhecem. E ele chama pelo nome cada um. Então, irmãos, dá pra gente entender quantos pais, quantas mães que têm filhos afastados que estão dentro da sua casa. Eles vão parar de orar para seus filhos? Eles vão parar de orar para suas filhas? Será? Vai parar? É aí que a gente entende. Né? Aí que a gente entende. Às vezes não adianta ficar também insistindo ali, orando. Tem que estar pregando e falando para eles o que está para acontecer. Porque tem pessoas que afastaram que não chegou na situação do filho pródigo, de não ter nada. Ali é aquelas pessoas que a gente costuma ver que estão ali debaixo da ponte, que estão mendigando. E aquelas que às vezes, quando afasta, elas enriquecem. Tem umas que ficam ricas. Que está bem financeiramente, tem carrões, e está afastado. Não está na presença de Deus. E o diabo está enganando também. Parece que está até bem. E não está. Tem muitos que estão assim. Muitos estão afastados. Continua trabalhando, mas está afastado. E o diabo está enganando. Não quer viver vida com Deus não, mas está afastado. E aí? E aí? É o que eu falo. Muitos pais e mães, tá aí os filhos, às vezes podem estar trabalhando, vivendo a vida, e aí? O pai que não pode cegar e entender que não está na presença de Jesus, que não está na presença do Senhor, tem que pregar, falar todo dia. O pai e a mãe. Ou às vezes é a mãe que está afastada, às vezes é o pai que está afastado, e o filho é o que está firme na presença de Deus. E aí? Tem esse aí. Você acha que o filho vai parar de falar com o pai ou com a mãe? Muito sério, irmão. E os falsos profetas podem pegar esse texto aí para falar que não precisa de ir atrás de alma, porque eles já não amam. Não tem vida na vida deles. Não tem Deus na vida deles. Eles não estão na presença de Deus. Eles estão ali para enganar e eles não estão dentro da igreja. Os falsos profetas são assim, não estão roubando aí. É o mercenário. O mercenário é assim. Então, tomem cuidado, irmãos, com tudo que a gente ouve para o mundo afora, com tudo que a gente escuta para o mundo afora. Às vezes faz a gente ficar relaxado e não preocupar com a alma. E aquele que tem o bom pastor, que tem vida com abundância, que tem Jesus dentro dele, irmão, ele se preocupa com a alma. Ele se preocupa. E ele quer pregar para as almas. É aí que a gente entende que não pode parar de pregar. Não sei a intenção desse pastor, mas a gente vê aí, né, que ele estava falando dessas pessoas que afastam e de alguns que ainda que quer ficar enfiando Jesus a goela da pessoa. Não, tem que deixar aí mesmo. Mas o homem de Deus não para, ele quer orar para aquela pessoa, para aquela alma, ele quer que Jesus resgate aquela alma. Mas ele vai ter o entendimento e saber que às vezes vai ser um tempo ali. Vai ser um tempo.
Mas tem falso profeta que é assim, eles aproveitam isso. Eles podem pegar esse versículo e te deixar você relaxado, não. Então, cada afastado que você vê, prega para ele, não é orar, chorar para você, para deixar aquilo. Não, é pregar. Ele precisa dar palavra, e não é palavra de te amo, não. É falar, ó, do jeito que você tá. Se você descer a sepultura hoje, vai ficar pior ainda. É isso que eles têm que ouvir. Amém? Você não está matando ninguém, você está salvando. E os falsos profetas não estão nem aí. Amém? Deus abençoe vocês. Se com Deus e a paz do Senhor Jesus.